Bem, vamos lá, resolvendo os nossos exercícios propostos dessa semana. Estabeleça se cada um dos esquemas das relações a seguir define ou não uma função de A em B e justifique. Lembrando que, para que uma relação entre dois conjuntos atenda à definição de ser uma função, é preciso que duas situações aconteçam. Todos os elementos do domínio têm que participar da relação, e cada elemento do domínio pode se relacionar uma única vez com os elementos do contradomínio. Lembrando que o domínio são os elementos do conjunto de partida, vamos assim dizer, do primeiro conjunto de onde saem as flechas, e o contradomínio é o conjunto dos elementos de onde chegam essas flechas, de onde saem os resultados da relação estabelecida. Então, no caso A, se nós analisarmos todos os elementos do domínio, menos 1, 0, 1 e o 2, participam da relação. Então, atenderia a primeira condição. Mas o elemento 1, ele está relacionado duas vezes com os elementos do contradomínio. Então, por conta disso, o A não vai ser função. Porque tem um elemento que está relacionando duas vezes com elementos do contradomínio. Então, não é função no caso A. No caso B, todos os elementos do domínio, menos 1, 0 e 1, participam da relação e cada um desses elementos se relaciona uma única vez. O menos 1 se relaciona com menos 1, o 0 com 0 e 1 com 1. Então, atende a definição de função. Todos os elementos participam da relação e cada um deles se relaciona uma única vez. Na letra C, nós temos os elementos do domínio, menos 1, 0, 1 e 2, todos eles estão participando, porque de todos eles saem flechas, e de cada um deles sai apenas uma única flecha. Então, isso aqui está configurado como uma função. Na letra D, é preciso fazer uma correção aí na figura. Agora que eu estou vendo, está diferente do de vocês, o desenho da figura D está exatamente igual ao desenho da figura B, né? Exatamente igual. Então, do jeito que está representado, se a gente deixar aí, ela vai configurar assim uma função, porque todos os elementos do conjunto A se relacionam e cada um deles tem uma única correspondência no conjunto do contradomínio. Então, é função também, tá? O que era para ter aparecido como uma correção, me parece que no material de vocês existe um elemento 2 aqui, ó, nesse conjunto, e aqui também estava repetido esse elemento 2. Era o mesmo conjunto, do mesmo jeito, e no caso os dois dariam como não função, porque aí sim a gente teria o elemento 2 faltando. Então, do jeito que está na minha resolução aqui, a letra B é uma função. Se estiver como o de vocês com esse elemento 2 aqui sobrando, que não se relaciona com elemento nenhum do conjunto B, então não seria função, tá? Por conta desse elemento. Então, não sei como é que vocês vão deixar aí na resolução de vocês. No material de vocês, esse 2 aparece aqui. E aí, na letra D, ele aparece de novo. A ideia era que aqui na letra D ele não estivesse, para ser de fato configurado como uma função. Então, veja como vocês querem deixar aí na resolução, certinho? Tanto faz, desde que a gente faça uma correção e entenda o que é o conceito. Já no 32, ele quer que a gente faça essa análise se é ou não uma função, pensando na forma gráfica, não na forma de diagrama. Então, do mesmo jeito, a gente tem que respeitar o que é o domínio que ele está sugerindo o domínio no intervalo de A a B. Então, nós temos que verificar se todos os elementos desse intervalo de A até B têm correspondência em Y e se cada um desses elementos do domínio de A até B tem uma única correspondência com o Y. Então, na letra A, o domínio está aqui, o intervalo de A a B é este. Todos os elementos do domínio, eles se encontram com a função, todos têm correspondência. Só que cada elemento que você pegar aqui, ó, esse elemento se corresponde com a função aqui e ele também se corresponde com a função lá em cima. Ele tem dois pontos de correspondência. Isso desconfigura uma função. Então, no caso A, não é função. Porque para um mesmo valor de x, está ocorrendo duas correspondências em y. Na letra B, o domínio de A a B, todos os elementos que a gente pegar aqui vai encontrar uma correspondência, existe encontro com o gráfico da função, e todos esses pontos, cada um deles, se corresponde uma única vez com essa função.
Então, no caso da letra B, é uma função, sim. Na letra C, o intervalo de A a B do domínio está estabelecido aqui só no primeiro quadrante, mas cada elemento que eu pegar aqui do intervalo do domínio vai encontrar a função num único ponto, e todos eles se relacionam com a função. Então, isso aqui é função. Na letra D, o detalhe é que está representado na verdade, aqui é de A a C e de D a B. O intervalo de A a B é esse intervalo todo aqui, ó. Tudo isso, de A até o ponto B. E a pergunta é se isso vai ser uma função. Para isso ser uma função, todos os elementos teriam que participar da função, teria que ter uma correspondência, e cada um deles tem que ter uma única correspondência. Só que nós temos um miolinho aqui, ó, de C até D, que faz parte desse intervalo todo de A até B, que não encontra função em lugar nenhum, não tem correspondência. Então, como nós temos um intervalo de valores que não participam da relação, neste caso não é função. Certinho?